Fala galera, não sei começar vídeo no YouTube de uma forma legal, então foda-se. Vou só começar com uma pequena introdução para quem ainda não me conhece. Meu nome é Marcelo, para quem não acompanha o canal, eu estive os últimos 3 anos da minha vida no Canadá, fazendo faculdade de Ciência do Exercício. E nesse meio tempo eu vim de volta algumas vezes para o Brasil, uma delas foi para competir, foi no Campeonato Baiano da FBB ano passado. Tem um vídeo, inclusive, da preparação com bastante informação, então quem não conhece o canal ainda, por favor, se inscreve, vai ver os vídeos antigos, tem bastante informação aí para passar para vocês. Eu estive inativo, desculpa, esses últimos meses do canal, do Instagram, de tudo isso aí, porque eu queria focar na faculdade, eu queria me formar. Agora eu já voltei formado para o Brasil, tô aqui temporariamente e pretendo voltar aí com o canal. Eu não pretendia, eu tinha um vídeo antigo que eu acabei apagando, falando por que eu não pretendia voltar com o canal, etc. Mas eu acabei apagando aquele vídeo e muita gente me pediu para voltar. Eu fiquei muito feliz com o feedback, vi que realmente eu faço a diferença na vida de algumas pessoas. E devido a isso eu resolvi voltar. Então o primeiro vídeo de hoje, o primeiro vídeo da minha volta no caso, vai ser sobre off-season. Eu comecei a preparação na segunda-feira, hoje é quarta, e então tem 3 dias, né? E eu vim de 1 ano de off-season, basicamente 1 ano. Então eu espero que esse vídeo sirva tanto para iniciante quanto para atleta avançado. E qualquer dúvida, sinta vontade para botar no comentário, para me perguntar no Instagram, onde quer que seja, tá bom? Então vamos lá. Não sei como começar, eu não tenho costume de ficar cortando o vídeo, então vou só falando e espero que saia de uma maneira clara. Bom, o meu off-season. Acho que eu vou começar, na verdade, de início para os atletas que sejam iniciantes. O que é off-season, tá bom? No fisiculturismo, o off-season é praticamente a fase em que as pessoas tiram para crescer, para ganhar maturidade, para ganhar massa muscular. Um grande problema é que as pessoas esquecem do descanso nessa fase. Então, assim, para atletas iniciantes, tá? Se vocês ainda estão começando por agora, não se prenda muito às regras de nutrição que vocês vêem na internet, tipo assim, tem que ser X grama de proteína, X grama de carboidrato. Vão conhecendo o corpo de vocês, tá? Entendam que ninguém no mundo vai conhecer mais o corpo do que você e que nenhuma fórmula vai servir para todo mundo como vai servir para você, sabe? Então, assim, não tem uma regra, esse esporte não tem regras. Existem coisas que a gente usa de maneira mais generalizada, mas nunca vai funcionar igual para todo mundo. Então, iniciantes, conheçam o corpo. Esse é o momento no início que você tem que ir descobrindo o que funciona, o que não funciona. Mas independente disso, o que é importante no off-season? E eu vou falar aqui em casos de pessoas normais, com metabolismo normal, entre aspas, que, enfim, não é uma pessoa que come brócolis e engorda, mas também não é uma pessoa que come 200 mil calorias por dia e tem dificuldade de ganhar massa. Esses são casos específicos que a gente pode vir a abordar futuramente. E se você for um desse tipo de pessoa, por favor, me procure de maneira individual, caso eu não tenha resposta disso a nenhum vídeo, e a gente conversa um pouquinho melhor. Mas enfim, pessoas, um quadro normal, digamos assim, vou falar da minha parte. Primeira etapa, a partir do momento que você entra no fisiculturismo. Ganhar massa muscular. Ninguém nasce grande, tá? Então, assim, todo mundo tem que aprender a treinar e aprender a comer. Esses são os primeiros passos. Não adianta achar que você treina 1 ano, vai tomar bomba, vai crescer, vai virar atleta. Não é assim que funciona. Não importa quão geneticamente abençoado você seja, você precisa aprender a treinar e você precisa aprender a comer antes de querer tomar bomba, porque isso não é o segredo, tá? Vocês podem ver muito vídeo aí, o segredo do fisiculturismo, o lado escuro do fisiculturismo, e os caras falando que são protocolos ridículos de gramas e gramas de bomba, mas não é verdade, tá bom? Então aqui mais uma dica pra vocês, não confiem em fóruns. Fórum só fala merda, ninguém sabe quem tá do outro lado da tela, escrevendo aquelas bostas que os caras falam por ali. Podem dizer que são pessoas, só que você nunca vai ter certeza, e nunca vai ter certeza se, mesmo que seja aquela pessoa, ela tá falando a verdade. Então não confie, tá? Muita gente fala que o segredo é bomba justamente para vender bomba, porque é um mercado mercenário isso, e não é assim que funciona. Então, enfim, primeira dica para vocês, comam e treinem, aprendam a comer e a descansar. Aprender a comer e a treinar e a descansar. O descanso é muito importante porque muita gente ouve isso no início e acaba esquecendo disso no final, mas é no descanso que você cresce. E sim, se você está treinando adequadamente, independente da nutrição que você tem, você não vai conseguir manter um treino por muito tempo sem um descanso. Se você achar que você é hardcore porque você fica empurrando treino atrás de treino, sendo que você precisa de um descanso, isso não vai ser benéfico, vai ser o contrário, você vai acabar perdendo massa muscular, você vai se sentir cansado pra caralho no dia a dia, você não vai ter uma vida e não vai ter uma evolução, que é o que todo mundo procura. Então, de início, velho, eu indico as pessoas começarem a treinar, por exemplo, membros superiores um dia, membros inferiores outro, e descansar. Sem necessidade de fazer séries até a morte, porque nesse início você tem que aprender a treinar, você tem que aprender com que seu músculo controle o peso, entendeu? Então, assim, não cheguem na academia no primeiro ano, assim, achando que vocês vão destruir tudo, treinando que nem os caras que vocês veem em vídeo, porque isso demora, tá? Fisiculturismo é um processo muito longo, não é uma corrida, tá? Enfim,
A partir do momento que você aprende a treinar, que você começa a comer direito, aí sim você pode pensar em competir. Mas você tem que ser realista, porque assim, como eu falei, esse mercado é um mercado mercenário. Muitas pessoas vão chegar para vocês e vão falar assim, você tá pronto, vamos competir. Por quê? Porque eles vão ganhar dinheiro em cima de vocês. E dinheiro de consultoria, muitas dessas pessoas vão vender drogas para vocês. E você vai subir no palco de maneira medíocre, você não vai ganhar nada, você vai ter vergonha, muitas de vocês não vão ter um físico bom e vão passar por processos que são bem complicados para tentar se enquadrar um pouquinho melhor, vão passar muito mal e muitos desistem do fisiculturismo por isso. E o telefone tá tocando, deve ser a Tim, peraí, só um segundo. Alô? Eu disse. Enfim, sejam realistas com vocês mesmos, tá? Olhem as pessoas de palco, comecem a frequentar campeonatos de fisiculturismo para ver o nível e entender que você ainda está um pouco longe daquilo, tá? Demora anos para você realmente atingir um físico de palco. Então, assim, vamos dizer que você já treinou alguns anos, de 3 a 5 anos, por exemplo, que ainda assim é pouco, mas enfim. Vamos dizer que depois de 3 a 5 anos de treino, você já tem uma base legal de treino, você já tem uma base legal de dieta e você quer competir. Vamos lá, a primeira etapa é realmente fazer um off-season valendo, considerando que você esteja com uma boa quantidade de gordura, sabe? Que você não está muito gordo, não está muito magro, que você pode ganhar massa. O que você vai fazer? Vamos dizer que o campeonato é daqui, você está em janeiro, o campeonato é no final do ano, então você tem alguns meses para comer bastante, e depois você vai ter 16 semanas, eu prefiro fazer 16 semanas para fazer uma preparação mais tranquila, sem ter que apertar muito, sem ter que fazer loucura no final. Mas enfim, vamos dizer que você tira 16 semanas do ano para você fazer a preparação. O que você vai fazer antes? Vai focar em crescer, vai focar em maturidade muscular, vai focar em melhorar seu físico ainda mais do que você já tem, tá bom? Então, assim, off-season é muito difícil. É muito difícil. Eu sou um atleta que já sou um pouco experiente, não sou nenhum profissional, porque, para quem não sabe, se profissionalizar no fisiculturismo é muito difícil, mas enfim. Eu já vim de alguns campeonatos e chegou um ponto que eu falei, velho, não aguento mais o segundo lugar. Eu preciso fazer diferença. Então, assim, em vez de ficar competindo, atrás de competição, porque aqui vai uma coisa, você não cresce se preparando o ano inteiro. Ninguém cresce em déficit calórico, não funciona assim. Muitas vezes uma pessoa vai competir, aí depois do campeonato vai tirar uns 2 meses assim comendo, vai ganhar 10 quilos que seja, ou 10 quilos para mais, mas muito daquilo ali é água, muito daquilo ali é glicogênio, tem um pouquinho de gordura. Quando você secar vai estar a mesma coisa. Então, off-season de verdade duram pelo menos 1 ano, tá bom? Então, enfim, vamos supor que você tira 1 ano aí para fazer um off-season. O que vai acontecer? Off-season é muito mais complicado do que pré-contest. As pessoas acham que não é, as pessoas acham que pré-contest é muito mais difícil, porque você não pode comer, não pode sair com os amigos para comer no restaurante, não sei o que, velho. Isso são coisas fáceis, sabe? Não é difícil, não é complicado. Chega a ponto sim, que é um pouco mais difícil você segurar a vontade de comer doce, mas enfim, você tem um objetivo. Se seu objetivo é claro para você, você não vai deixar de seguir a dieta. Porque a comida não vai voar, a comida não vai fugir. Se você tem um objetivo, você vai poder comer depois do campeonato. Então assim, né? Pra que ficar nessa pressão inteira achando que precisa comer, porque senão você vai morrer? Não existe isso. Isso é besteira, e a gente que tem mente fraca é uma coisa a ser treinada. Muita gente comete esse erro no primeiro campeonato. Ou o contrário, no meu caso, eu fui o cara psicopata no primeiro campeonato que não botava nem orégano achando que ia engordar. Mas enfim, voltando ao assunto do off-season, tá? Tire 1 ano, pelo menos, de off-season pra realmente construir um físico bonito. Construir um físico bem legal mesmo, botar o máximo de massa muscular que você tem. 1 ano a partir do momento que você já tem uma base de treino e dieta. O que você precisa na sua off-season? Comer pra caralho. Você precisa comer pra caralho. Eu não tô falando comer 6, 7, 8 mil calorias por dia se você é uma pessoa normal. Você não precisa disso, você vai engordar, você não vai conseguir viver a letargia de muita energia para a digestão dos nutrientes, a letargia de muita insulina sendo liberada não vai ser legal. Você não vai crescer, você vai engordar. Não adianta você achar que você, amador, vai usar insulina e vai crescer que nem os profissionais, porque isso não vai acontecer. Insulina, inclusive, é um hormônio muito mais complicado do que as pessoas pensam. Tem muita gente amadora usando de maneira errada. Eu nunca usei. Eu usei quando eu tinha 18 anos por teste, foi a maior loucura que eu já fiz. Não vale a pena. Nos seus primeiros campeonatos, nem pensem nisso, tá? Imagine que se você consegue chegar a um nível muito bom sem, a partir do momento que você não conseguir evoluir mais, aí sim faz sentido você usar. E o que é um nível muito bom? Você conseguir se profissionalizar, pelo menos antes de pensar em fazer isso. Você chegar a ser um atleta seco no palco com mais de 100 quilos, talvez aí seja uma exceção. Mas você, Miss Physique amador, você que compete 80, 90 quilos, não há necessidade, tranquilo? Então, enfim, você vai ter que comer muito. Vai ter que comer pra caralho. Isso é muito mais difícil do que parece, porque assim, chega um ponto que, querendo ou não, o que vai descer são calorias
sujas, entre aspas. Você vai querer comer um hambúrguer, vai querer comer uma pizza, e nem isso vai te dar prazer. É aí que você sabe que você está comendo direito, porque nem pizza nem hambúrguer vai te dar prazer. Você está comendo tanto, porque a maioria, obviamente, do seu dia tem que ser de comidas limpas. Tá? Não adianta você comer pizza no café da manhã, almoço e jantar achando que vai crescer, porque também não é assim. Caloria por si só não vale. Você tem que saber escolher os alimentos, você tem que saber se alimentar. E é o que conta do início do processo que eu te falei. A partir do momento que você começa a treinar, você tem que aprender a se alimentar e aprender essa parte de dieta. E assim, comer pizza de café da manhã, almoço e jantar não funciona. Enfim, vamos dizer que você consiga manter uma dieta limpa o dia inteiro e você consiga comer bastante ao ponto de estar crescendo sem engordar tanto. Você vai engordar um pouco. No off-season você vai engordar um pouco, você está em um surplus calórico, então você vai engordar. Isso é fisiologia, isso não sou eu que estou falando. A não ser certas aberrações, como o Eric, o Udberg, meu parceiro de treino, que assim, ele come pra caralho e não engorda nada. Mas enfim, tá? Eu tô falando em casos de pessoas normais. Você vai precisar comer. Você precisa comer, você precisa treinar e precisa descansar. Descanso é muito mais importante no off-season, porque como eu falei, é no descanso que tu cresce. E quanto ao treino, você vai precisar treinar pesado. Esquece isso que muitas pessoas espalham por aí. Ah, carga não importa. Carga importa sim, brother. Carga importa, mas eu não tô falando que você que pega 30 de cada lado no supino hoje para chegar amanhã e botar 60 de cada lado. Não é assim. Você precisa fazer progressivamente. Então, a cada treino você vai progredindo um pouquinho enquanto você conseguir manter a forma para daqui a anos você botar 60, não de um dia pra noite você botar 30 quilos a mais de cada lado no supino. Não é assim que funciona. Como eu falei, é tudo um processo, é tudo devagar. Então, vamos falar um pouquinho de dieta, além do fato que você vai ter que comer muito. O que eu gosto de fazer, o que eu sugeriria que você faça. Tem muito atleta que vocês vão ver por aí que, por exemplo, na primeira refeição gosta de ser o fodão, sei lá, e botar tipo assim 8 ovos inteiros e não sei o que, não sei o que. O que isso ocorre, na minha opinião? Se você começa o dia comendo muita gordura, gordura é um nutriente que demora de ser quebrado, demora de ser digerido. Então, se você na primeira refeição já manda uma bomba de gordura, que seria, no caso que eles fazem aí, sei lá, 8 ovos inteiros, hipercalórico, pasta de amendoim pra caralho, isso e aquilo, você não vai estar pronto para comer a segunda refeição a tempo e a partir do momento que você comer a segunda refeição, você vai estar cheio ainda e para a terceira refeição vai ser mais difícil, a quarta, a quinta, a sexta, você não vai conseguir terminar suas calorias no final do dia. Então, o que eu indico? Até o final do dia, evitem comer muita gordura. Comam mais proteína e carboidrato. Proteína não precisa uma quantidade alta. Tá? Tem gente que come 60, 50, 80 gramas de proteína por refeição, você não precisa disso. Mantenha-se entre 30 e 40 gramas de proteína por refeição. Como eu disse, isso é muito relativo. Como eu falei no início do vídeo, você tem que aprender a se conhecer. Mas enfim, eu tô falando como é que funciona pra mim, por exemplo. Eu mantenho entre 30 e 40 gramas de proteína por refeição. Não é uma grande quantidade, não é uma quantidade que vai me dar uma digestão ruim, porque se eu comer 300 peitos de frango e eu comer eu não vou mijar tanta proteína, tá? Não tô falando literalmente, mas enfim, eu não vou ficar mijando proteína, que é só o que você vai fazer se você comer muito mais proteína do que você precisa. Eu vou estar comendo a quantidade de proteína que eu sabe que é realmente necessária pra mim, adequada, digamos assim, não vai ser muito a mais, não vai ser nem um pouco a menos. Não vai ser ruim pra minha digestão e vai me possibilitar que eu coma mais carboidratos, tá bom? Então assim, o que eu diria, no início do dia até o final, mantenham-se mais com um pouco de proteína e carboidrato. Eu não vejo sentido em usar, tipo assim, batata doce, batata inglesa no off-season. Por quê? Certas comidas que vocês vão ver por aí, vocês vão ver atletas comendo 500 gramas de batata por refeição. Porque que, na minha opinião, na minha visão, isso não é a melhor escolha. Porque se você come meio quilo de batata inglesa, fica bonito no Instagram. Mas a mesma quantidade de carboidrato que tem em 500 gramas de batata inglesa, tem mais ou menos em 200 gramas de arroz. Mais ou menos, tá? Não tô com a tabela na minha cabeça, mas eu sei que é uma quantidade muito inferior de arroz, em questão de volume. Então, se você come uma coisa com menos volume, vai ser muito menos pior para a sua digestão, seu esvaziamento gástrico vai ser muito mais fácil e você vai estar pronto para a próxima refeição de maneira mais rápida. Então, isso vai conservar sua linha de cintura, isso vai conservar sua digestão, isso vai te permitir que você coma mais calorias durante o dia. Chegando no final do dia, você já não precisa, se você tiver conseguido comer tanto, muito, durante o dia, você já não precisa de tanto carboidrato assim, então mantenha mais proteína e gordura. E a gordura entraria nesse momento, porque assim, você não vai precisar mais comer depois, vai segurar durante a noite a digestão para você não acordar com fome, que eu duvido que venha a ser o caso você esteja comendo bastante, mas enfim, é só suposição, tá? E aí no outro dia você acorda e mantém o mesmo processo. Quanto a cereal, que virou moda agora, eu como cereal há muito tempo. Não vou dizer que foi eu que originei isso, porque não foi. Eu comecei a fazer isso por causa de um treinador meu da Europa, trouxe pra cá, mas muita pessoa faz hoje em dia, mas enfim. Fico feliz que as pessoas estão conseguindo usar minhas informações, enfim. Eu cheguei a um ponto de calorias no meu off-season que eu precisava usar cereal em refeições normais. Por quê? Porque a quantidade de cereal é pouca para uma quantidade grande de carboidrato. Então, em vez de usar
Arroz, eu usava cereal, por exemplo. Não tô falando façam isso sempre, eu fazia, por exemplo, no pré e no pós-treino, tá? Chegou um ponto no off-season, que até o momento que eu tô agora, porque só faz uma semana de preparação, então ainda tem bastante comida, que eu parei de comer cereal. Eu não tinha mais prazer em comer cereal, pra vocês terem noção de quanta comida que é. Eu não conseguia comer cereal, então o que eu fazia era, meu pós-treino era whey e maltodextrina, porque era só beber, era muito mais fácil. E descia muito melhor do que seria se eu comer uma vasilha de cereal. Então, por mais engraçado que pareça, a partir do momento que a minha preparação agora vai apertando mais as calorias, eu vou voltar a comer cereal. Só que no momento não dá, porque eu não aguento ainda, sacou? Então assim, daqui uma, 2 semanas, assim, eu tenho certeza que as calorias vão baixar um pouquinho mais. Vou voltar a sentir fome, porque eu não tô sentindo há muito tempo. E aí sim eu vou conseguir comer um cereal de volta, mas enfim. Pra você que é iniciante, se você quer usar cereal, eu já fiz um vídeo sobre isso também, olha aí no meu canal, eu acho que o vídeo que mais tem visualização, porque as pessoas acham que é um segredo. Não é um segredo, é uma estratégia você usar açúcar no pós-treino. Simples assim, no pós-treino você precisa de caloria rápida vindo de carboidrato, de açúcar, e o cereal é uma boa opção porque é gostosa também, mas como vocês podem ver, nem cereal eu tô usando mais no momento. Enfim, acho que quanto à dieta, não tenho muito a acrescentar no momento. Ah, sim, lógico que tem. É muito comum as pessoas verem pessoas tomando um mundo de manipulados hoje em dia. Não é necessário, pode sim ajudar. Não significa que é necessário, tá bom? Você não precisa tomar os 50 mil manipulados, porque as pessoas tomam 50 mil manipulados, porque você vê por aí, porque, como eu falei em algum momento desse vídeo, é o mercado mercenário. Não tô falando que é inútil, não é. Muitos ajudam, muitos são desnecessários e vão te passar os dois. Mas enfim, seja inteligente, estude e veja o que realmente funciona. Aí eu vou falar o que eu usei no off-season. Eu usei multivitamínico, que eu uso independente da fase que eu esteja, porque como atletas a gente tem uma demanda maior de vitaminas do que uma pessoa normal. E além disso, no off-season eu não como muito legume. Não tô falando que é o ideal, não é o ideal para sua flora intestinal, para sua digestão. Mas se você comer muito legume, você não vai conseguir comer o carboidrato, a proteína que você precisa durante o dia. Então, infelizmente, foi uma coisa que eu tive que cortar. Mas ainda assim, você tem que dar um jeito para cuidar da sua digestão, porque a sua digestão é muito importante para sua linha de cintura e para que você cresça, né? Você precisa estar digerindo bem os nutrientes. Caso você queira crescer, ou caso você queira secar, você ainda vai precisar de comida também. Enfim, o que eu estava fazendo era usando um suplemento de fibras, Psyllium Husky, se eu não me engano. Não sei se vende no Brasil, é o que eu estava usando no Canadá, que era a quantidade de fibra necessária para o meu dia. Tá? Eu usava isso antes de dormir, como eu falei, porque se eu usasse de manhã, muito provavelmente eu ia ficar cheio para o resto do dia. Então, antes de dormir, eu botava esse negócio, eu só bebia e já era. Não estava comendo muito legume. De novo, não é o ideal. Mas é o que, para mim, a necessidade calórica estava funcionando. Então, assim, enzimas digestivas é muito importante também, porque o volume de comida que tu precisa é bastante. Então, usa enzimas, vai te ajudar na digestão. Ajudando a digestão, mais uma vez, vai ajudar na sua linha de cintura e na digestão dos nutrientes em si. Gosto de ômega 3, porque é uma boa fonte de gordura, não uma que vai te encher muito. Eu usava, tipo assim, 2 gramas de manhã, 4 gramas de noite, alguma coisa do tipo. E de manipulado, eu acredito que era só isso, realmente. Nada que me venha à cabeça agora. Enfim, se vier alguma coisa depois eu falo, caso alguém tenha uma pergunta, talvez eu lembre e responda. Mas a princípio era só isso que eu usava mesmo, tá? Quanto a treinamento e descanso, o que eu estava fazendo? Normalmente, eu comecei a off-season treinando 3 dias e descansando 1, tá? Eu gosto de fazer treinamento que você faça todos os músculos mais de uma vez por semana. Mas a partir de um momento chega um nível que, se você vai progredindo nas cargas, que é o certo na minha opinião, que você vai melhorando a cada treino, você vai ficar muito cansado, a recuperação vai ficar afetada, é muito complicado, independente de quanta comida você vai estar comendo, desculpa. Eu vou uma alface daqui. Enfim. Então, a partir de um momento, você tem que ver o que está afetando o seu treino. Se é falta de descanso, porque comida não era. Bomba, eu vou chegar no assunto de ergogênicos mais pra frente, mas eu não gosto de ir muito no off-season, vocês vão entender por quê. Mas enfim, não queria aumentar, então assim, eu percebi que meus treinos estavam com uma intensidade muito alta, eu tava pegando muita carga, muita demanda energética, cansa demais. Tá? Então o que eu fiz? Em vez de fazer exatamente 3 dias descansa 1, 3 dias descansa 1, eu fazia, por exemplo, 2 dias. Se no terceiro eu me sentisse cansado, eu descansava. E não pensem que esse descanso vai fazer você catabolizar alguma coisa do tipo. Não vai. Isso é muito comum a gente pensar isso, só que não é o caso. Você precisa de descanso para crescer. E além de precisar de descanso para crescer, você precisa de descanso para treinar insanamente no outro dia. Então assim, eu treinava 2, descansava 1, treinava 1, descansava de novo, fazia 3 ou 2 e por aí ia. É uma fase que você vai ter que aprender a ouvir seu corpo. Não adianta. Não adianta você querer forçar ou tomar mais bomba achando que isso vai ajudar na recuperação, porque isso só vai foder sua saúde por outro lado e vai chegar um momento que o seu corpo vai parar. Simplesmente parar de evoluir
Isso aconteceu comigo, no início, muita coisa aconteceu comigo, talvez eu faça um vídeo depois contando as merdas que eu fiz, que eu deixei de fazer. Mas enfim, eu tô falando por experiência realmente, você não pode fazer o que o seu corpo não quer que você faça. Tá? Chega um momento que você precisa de um descanso, você tem que se ouvir. E descanso no off-season não vai atrasar sua evolução, pelo contrário, vai adiantar sua evolução, tá? Vai ser melhor para a hipertrofia enquanto você descansa e para os seus futuros treinos, porque a performance não vai ser danificada pela falta de descanso, tá? Quanto a ergogênicos, eu tô tentando fazer esse vídeo o mais breve possível, mas já tem 20 minutos, foda-se, quem quiser assista. Não é necessário tomar muita bomba no off-season, tá? Não é necessário simplesmente porque, independente de off-season, quanto em fase de restrição de dieta, a sua ferramenta mais anabólica sempre vai ser comida, depois descanso, depois bomba. Então se você tá comendo pra caralho, pra que você vai tomar muita bomba? Bomba não cresce, velho, tipo assim, tá, eu não falei isso. Bomba por si só não vai fazer você crescer, tá? Bomba vai auxiliar no seu descanso e é isso. Então você não precisa se entupir de bomba no off-season achando que você vai crescer. Então o que eu indicaria pra vocês é manter o mínimo possível, não tomei nenhuma grama, não tomei nem uma grama de bomba no off-season. Não é o ideal, tá bom? No meu ponto de vista, claro, você faz o que você quiser, mas o que eu penso é que, assim, faz muito mais sentido você usar pouco o que eu penso e o que eu vejo, tanto nas minhas preparações quanto nas meus atletas, que você perde muito menos, desculpa, quando você começa o contest, se você tomar pouco no off-season e de acordo com as calorias vão abaixando, você vai aumentando a quantidade de ergogênicos. Isso sim faz com que você perca o mínimo de músculo possível e conserve mais massa muscular. Entendeu? Porque assim, anabolizante, pra quem não sabe, por exemplo, mais ou menos por aí, tá? Em maneiras gerais, 80% anticatabólico e só 20% anabólico. Então é por isso que ele é importante pro descanso, é por isso que é importante que você tome mais no pré-contest, onde você come menos, do que no off, que é quando você come mais e descansa mais. No pré-contest não tem jeito, a gente tem que empurrar treino, querendo ou não, cansado ou não, a gente vai ter que treinar. A gente vai estar em déficit calórico, então aí que faz mais sentido você usar mais recursos ergogênicos, caso você seja atleta, lógico. Porque, enfim, isso não sou eu, tá? Sugerindo droga pra ninguém, eu não acho que ninguém tem que tomar, não faz bem. Mas se você é atleta, se você tá aqui pra ouvir sobre isso, eu estou dando a minha opinião do que funciona pra mim e o que eu vejo funcionando com atletas que me passam os feedback deles, que eu ajudo a preparar e enfim. Então, repetindo. Puta que pariu. Alô? Essa é a porra da TIM, da Oi, sei lá, que fica ligando, a gente nem tem TIM nem Oi. Enfim. Repetindo o que eu faço, o que eu acho ideal. Pouca bomba no off-season. Pouca droga no off-season. Você não precisa disso, isso não vai fazer com que você cresça mais rápido. Não tome insulina se você é amador, se você é um nível muito baixo. Isso você pensa se você for pro acima de 100 quilos, por exemplo, tá? Isso não é... Isso é a minha visão, tá? Não tô falando que se seu coach mandou você fazer isso, ele tá errado. Eu tenho uma visão, ele deve ter outra, mas enfim. Tô passando de acordo com a minha experiência, de acordo com o meu aprendizado, de acordo com o que meus treinadores me ensinaram no que eu dou na minha vida. E acho que é isso. Não tem mais pra falar por agora. Comecei meu contest, então pretendo voltar a fazer mais vídeos pra vocês aí. Eu fiz também um vídeo do campeonato que eu preparei 2 atletas, um ganhou em primeiro lugar na estreia dele da vida, no DNPC aqui, no Brasil, outro ficou em segundo lugar numa categoria muito disputada, contra pessoas que foram campeãs do Arnold, no Muscle Contest, e fiquei muito feliz, foi um trabalho muito bem feito, eu só estou esperando saírem as fotos oficiais para realmente lançar esse vídeo, e bom, acho que vai surgir mais conteúdo agora, durante a preparação, de qualquer maneira, sintam-se livres para me seguir no Instagram e mandar mensagem lá, vou estar atualizando um pouco por vocês lá. Tem uma foto também recente do final do meu off-season. Eu ganhei 26 quilos no meu off-season, pra quem não sabe. Eu daria uma nota de 6, de 10, no caso 6, tipo assim, valendo 10 eu tirei 6, tá ligado? Pro meu off-season, porque eu vacilei muito. Sei lá, mas assim, em questão de aprendizado, foi 10 de 10, eu não tenho dúvida. Aprendi pra caralho no off-season, mas aproveitamento físico, infelizmente, foi 6 a 7 de 10 ali, sabe? É muito difícil off-season, como eu falei, você realmente conseguir engolir tudo que você tem que engolir de comida, é muito complicado. Você ir treinar com aquela letargia é muito difícil. Tem dia que você acaba dormindo e é assim que são as coisas, sabe? É muito difícil. Mas enfim, foi aprendizado. Eu sei que meu próximo off-season vai ser diferente. Eu espero que de vocês também seja ajudado agora com o que eu estou falando. Não dei tanta dica assim, eu acho, eu dei algumas, mas enfim, tô disposto a fazer mais vídeos, enfim, eu quero que vocês sugiram, mandem perguntas no Instagram aqui, vou estar respondendo, eu interajo com vocês e
Mais uma vez, tudo que eu falo aqui é a minha visão, é a minha opinião, não tô falando que ninguém que pense diferente é errado. Como eu falei desde o início do vídeo, não tem regra nesse esporte, cada um pensa de uma maneira, e essa é a minha maneira de pensar, e acredito que você tá vendo, você confia em mim, eu espero, né? E é isso aí. Grande abraço, até o próximo vídeo.